Fala, meu pequeno camaleão! Bem-vindos a mais um episódio do Pequeno Camaleão Podcast. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo. A vontade de fazer alguma coisa, de ter o seu próprio negócio. Geralmente, as pessoas que fazem isso, ou que querem viver disso, passam por muita dificuldade, geralmente financeira. E aí descobrimos que aqui na Paraíba você tem a possibilidade de não precisar passar por essa dificuldade. Porque tem gente que está disposto a lhe apoiar ou apoiar no seu sonho. Eu não entendo muito sobre isso, então eu não tenho como explicar, mas eu trouxe um especialista aqui. Ele que é secretário do empreendedorismo da Paraíba e que faz a gestão do Empreender PB. Estou aqui hoje com Fabrício Feitosa. Bem-vindo, Fabrício. Valeu, Jarbas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa passar uma boa tarde aqui conversando, explicando um pouquinho sobre o empreender, mas também falando sobre outras questões aí que vocês acharem interessantes. Legal. Antes de falar sobre empreender, antes de entrar nesse assunto, eu quero conhecer um pouco do Fabrício. Quem é Fabrício? Já há quanto tempo na vida pública? Quem é? Conta um pouquinho de sua história, só para a gente conhecer. Vamos lá. Sou Fabrício Feitosa, né? Filho de carerizeiros lá do Cariri, do nosso estado aqui da Paraíba. Sou natural da cidade de Monteiro, lá no nosso Cariri. E como a maioria das pessoas da minha época, a gente vinha para João Pessoa para se formar, né? Fazer o ensino médio, superior aqui na capital. Tinha tios por aqui, vim para aqui para João Pessoa, finalzinho dos anos 90, para estudar aqui na capital. E inicialmente ingressei no curso de jornalismo da UFPB, em seguida enveredei pelo lado da tecnologia da informação, que na época era o boom, né? O grande A profissão do futuro, Isso, né? a grande promessa daquele período. Fiz um curso de gestão de TI e entrei no serviço público a partir daí. Sim. Lá na Prefeitura de João Pessoa, em 2005, eu entrei como menino da informática, né? Fazendo manutenção nos laboratórios das escolas, do município, aquele perrengue O diário. rapaz dos cabos da internet. No começo do movimento da digitalização das escolas, então a gente montou muito laboratório de informática, instalou muita internet ainda, aquela Velox, né, da DSL, nos laboratórios, nas secretarias das escolas, e comecei minha experiência no serviço público aí. Ainda na Prefeitura de João Pessoa, evoluí nessa função, me tornei gestor daquele departamento, né? Tinha a DETIC, a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria da Educação. Você passou quanto tempo à frente lá? Lá eu fiquei 5 anos à frente, lá da DETIC. E lá a gente implantou projetos como o Professor Plugado, que era o movimento início da digitalização do ensino, onde a gente distribuía notebooks para os professores. Os primeiros projetos de robótica pedagógica também, nas escolas do município. Legal. E aí, depois, fui convidado para fazer parte já do programa Empreender Paraíba, no governo do estado, ainda na subgerência de TI. Entrei no Empreender há cerca de 9 anos atrás, nessa função de subgerente de TI, para resolver alguns problemas que à época se encontrava, até da própria transformação digital também do programa. Né? O programa era muito administrado por planilhas de Excel e muito papel, muito impressora. Burocrático, né? Impressora daquelas de pontinho, impressão de cheque, coisa. Exatamente, era o X300. E aí o meu papel foi tentar dinamizar um pouco o trabalho através da inserção digital do programa. E aí, pelo cara da TI, aí eu digo isso a todo mundo que entra lá no empreender nessa função, normalmente quem é da TI, seja de empresa privada ou de empresa pública, ele no final acaba conhecendo sobre todo o processo. Sim, faz todo sentido. Do trabalho, né? Então, ganhei experiência em todas as ações que o empreender fazia e comecei a dar meus pitacos em várias coisas que aconteciam por lá. Dessa forma, me tornei gerente de projetos lá do Empreender. Em seguida, fui convidado para ser chefe de gabinete, né, então secretária da pasta. E quando o governador João Azevedo assumiu a gestão, ele me indicou para secretário de empreendedorismo. Estou lá há 5 anos. Legal. Fazer 6 anos agora. Só para entender, você falou uma coisa muito, muito legal aqui. Você estava na área de TI, aí conhecia todas as áreas e começou a adaptar. Essa parte é para quem vem do interior, né? Para quem vem do interior, às vezes não encontra oportunidade. E às vezes ele precisa fazer a oportunidade dele quando ele dá pitaco. Eu acho que aí eu quero saber de você. Você veio do interior para cá e almejou e alcançou hoje um carro que talvez você não imaginasse para trás, eu não sei dizer. Mas você acha que muito partiu das suas... da sua cara de pau de dar pitaco em um momento que... Cara, eu acredito que sim, assim, eu até falei isso outro dia,
eu sempre fui muito inquieto nesse sentido, sabe? Eu nunca peguei uma coisa para não entregar. Às vezes existe esse desafio, né? As pessoas têm medo do incerto, então não se comprometem a cumprir determinadas missões porque acham que não vão conseguir. Eu nunca tive esse medo. Eu sempre achei que, assim, seja com pouco tempo, com muito tempo, a gente acaba desatando todos os nós. Sim. Então eu sempre tive essa postura de pegar as coisas e entregar resultados, independente das dificuldades que essas coisas apresentassem. E também na minha inquietude de ver as coisas estagnadas, paradas como estão, né? Porque às vezes, até no serviço público isso é muito comum, a gente se acomoda quando está funcionando desse jeito, então beleza. Então, Não precisa melhorar. vamos tocar o barco aqui assim. E assim, eu sempre gostei de ter uma visão assim, esse mar aqui dá para fazer mais fácil, dá para fazer mais rápido, dá para fazer de outro jeito. Então meus pitacos sempre foram nesse sentido. A burocratização me incomodava quando tu começou a fazer as coisas do TI lá, já nesse projeto? Olha, eu antes de entrar no serviço público, tinha uma visão diferente da burocratização que eu tenho hoje. Sim. Eu entendi a burocratização como esse problema realmente que trava, que dificulta. Hoje eu entendo que a burocratização, até uma certa medida, para a atividade pública, ela é necessária, certo? Mas é possível trabalhar a burocratização, não significa dizer burocracia que é o contrário de eficiência. Sim. Não é. Os dois podem andar juntos. Podem andar juntos, com certeza. E às vezes os processos burocráticos, eles podem ser automatizados no sentido de você dar, inclusive, eficiência e qualidade. Porque quando você fala, por exemplo, em burocracia, a gente está falando, no final das contas, em controles, né? Você tem pontos de controles que a legislação exige para ter certeza que não vai haver nada fora da lei ali naquele procedimento. Então, por isso que são feitos vários controles nos processos de licitação, por exemplo. Para entender um pouquinho aqui, só o seu trabalho lá. Hoje você vamos falar assim para que faça entendimento. Hoje você é o cabeça, existe a teia, né, das pessoas que... Quantas pessoas você gere hoje diretamente? Quantas pessoas respondem a você diretamente? São cerca de 90 pessoas. 90 pessoas. Nós temos um corpo de 54 servidores, 54, 55 servidores no quadro, e ainda um grupo de estagiários que nos ajudam lá nas rotinas do dia a dia. Entendi. E esses 90 se dirigem diretamente a você? Tem um quadro hierárquico, né? Eu sou como secretário, tem algumas gerências que estão abaixo de mim, e aí nessas gerências, essas subgerências e os setores. Entendi. Cada município tem uma... Na realidade, a gestão do empreender ela é centralizada aqui em João Pessoa, fica todo mundo no mesmo prédio aqui, no bairro da Torre, e a gente tem pessoas que respondem por regiões do estado. Eu tenho um subgerente da região do Sertão. Ele está aqui em João Pessoa, mas ele tem os contatos de todos os técnicos parceiros de todos os municípios, e ele quem viaja para realizar os planos de negócio nos municípios. Então a gente tem essa capilarização, mas com a equipe concentrada aqui que sai semanalmente rodando a estrada aí para conseguir atender a população todo o estado. E aí, para a gente entrar no Empreender, nesse programa no Empreender Paraíba, eu quero, de uma forma bem honesta, perguntar para você, o que é o Empreender Paraíba? Bom, vamos lá. Vou falar a explicação técnica, depois a gente vai uma explicação mais popular, digamos assim. O Empreender é um programa de governo, certo? Que foi criado há cerca de 12 anos atrás, com a intenção de redistribuição de renda, gerar emprego e renda através da concessão de crédito, através de empréstimo para os pequenos e médios empreendedores do nosso estado. Então, o que é que a gente faz? Lá na nossa lei diz assim, a concessão de crédito produtivo e orientado, que é oferecido pelo programa Empreender. Então, trocando isso em palavras simples. O crédito é o empréstimo. A gente entra com a grana para a galera ou iniciar o negócio ou para aperfeiçoar o que já existe. Sim. Ele é produtivo por quê? Porque ele é pensado de uma forma a redistribuição de renda, principalmente nos pequenos municípios. Certo. Então, a gente, por exemplo, na cidade de 2 mil habitantes, atende 30 pessoas e injeta 300 mil reais na economia daquele município. O cara vai pegar aquela grana, vai comprar os insumos dele no vizinho, vai eventualmente movimentar a economia na região. Crescer um pouco, vai contratar uma pessoa para trabalhar com ele, e aí isso faz girar a economia produtiva daquela cidade. E ele é orientado por quê? Porque todas as pessoas que passam pelo Empreender Paraíba, eles obrigatoriamente precisam passar pelo menos por uma capacitação em gestão empresarial básica. Quando a gente faz um alinhamento. O próprio programa oferece essa capacitação. É feito aí na sede mesmo? Não, a gente faz nos municípios.
Cada município a gente junta um grupo de pessoas e faz. Durante a pandemia, a gente adaptou isso, utilizou a plataforma de ensino à distância do Sebrae, conseguimos atuar de uma forma satisfatória, mas hoje a gente voltou a atender diretamente na cidade, porque a gente entende que boa parte do público de empreender é aquele público que não tem o acesso. Então, o Estado também entra com essa preocupação, né? Como é um programa público, a gente tem que dar a igualdade de oportunidade a todos. Então, a gente coloca lá na escola do Estado, na Câmara Municipal, da cidade, as capacitações, agenda, o dia, horário, com todo mundo, aquele grupo de pessoas para ser Antes capacitado. de eu dar continuidade, aí me gerou uma dúvida. Você já teve feedback, Fabrício, já teve feedback dessas pessoas que você investiu? Vamos falar dessa galera da cidade de 2.000 habitantes. Uhum. Você já teve algum feedback de alguém dessa cidade e você conseguiu perceber por esse feedback o quanto você conseguiu ajudar a mudar a vida daquela gente? Né? Várias. Tem algum que você pode contar pra gente? Tem cerca de 3.000 atendimentos por ano, né? Ao longo do período em que eu estou no empreender, foram quase 15.000 pessoas atendidas. Então, tem inúmeras situações onde a gente consegue testemunhar esse tipo de situação. Tanto que, para isso, a gente tem uma coisa que a gente chama case de sucesso, que é onde a gente pinta esses exemplos e posta também, coloca nas nossas redes sociais, nos eventos que a gente realiza, para mostrar um pouco desse resultado. Tu já percebeu nessas ajudas que. E quando eu falo diretamente para você, quando eu falo. Porque tu tá à frente dessa secretaria. Tu já percebeu nessas ajudas dessas pessoas que você conseguiu, de uma forma ou de outra, vamos dizer assim, realizar o sonho, investir em alguém que só tinha um sonho, uma ideia, e junto com vocês ele conseguiu esse investimento, e esse sonho hoje se tornou realidade. Hoje talvez ele já lhe pagou o que tomou com você emprestado e as coisas mudaram. E, assim, temos várias situações. Teve, por exemplo, situações. A gente tem uma senhora lá em Patos, por exemplo, lá no sertão da Paraíba, que ela já tinha um carrinho de cachorro-quente. Assim. A gente chegou lá e deu com recurso para empreender. E hoje ela tem um restaurante na principal da cidade, restaurante estruturado, da melhor qualidade. Então, tem já pagou tudo que já pagou tudo que tinha que pagar, já fez o crédito para a pessoa jurídica, já pagou também. Tem situações. E aí, pelo nosso público ser muito diverso, a gente, da mesma forma que tem pessoas que estão dentro da cidade, que já eram comerciantes e que acessaram crédito, tem comunidades muito vulneráveis também, que também tiveram acesso. Comunidades quilombolas que estão lá na zona rural da cidade de Alagoa Grande, que o empreendedor também, dentro da sua comunidade, entendeu os potenciais turísticos que tinha ali, montou um restaurantezinho rural e hoje existe uma rota turística no quilombo dela. De verdade, acaba que mudou a realidade da comunidade. E quem era de lá começou a criar galinha para poder abastecer o restaurante dela, quem era de lá começou a fazer um artesanato para vender no espaço dela, quem era de lá começou a fazer um doce para colocar dentro do restaurante dela. E isso a gente volta na comunidade, a comunidade ganhou uma outra vida a partir do funcionários. Isso, exatamente. Agora, se eu quisesse hoje entrar no BNB, o que faria? Vamos lá. Como é que funciona a dinâmica do empreender de acesso ao crédito? Nós temos duas formas da pessoa ingressar no programa. A gente chama a demanda espontânea, que é quando a gente abre inscrições no site. E aí, vocês já devem ter visto, a gente costuma colocar nas redes sociais também, sempre está na imprensa fazendo essa divulgação. A dinâmica da gente é por município. Então, eu abro para João Pessoa, quantidade de vagas, Campina Grande, quantidade de vagas. Existe um calendário anual onde a gente vai anunciando essas novas oportunidades. Então, por exemplo, João Pessoa, daqui para o final do ano, vamos abrir mais 300 vagas. A gente vai anunciar com antecedência onde é que essas vagas estarão disponíveis lá no site. 8 horas da manhã em ponto. A gente sempre costuma dizer isso. Esteja lá pontualmente às 8 horas para fazer o seu cadastramento. Porque as vagas se encerram rápido, porque a demanda é muito grande. Você vai lá, faz o seu cadastramento no site, que é a parte inicial, documentação básica, de acordo com a linha de crédito. E em seguida a equipe vai fazer contato com você para verificar se aquela documentação que você já anexou está ok, ou se tem alguma pendência. Retirou aquela pendência, você vai ser convidado para fazer a capacitação, que é o segundo passo. A gente agenda a capacitação, faz a capacitação com você, em grupo, e a partir daí os créditos correm de forma individual. Aí você se desprende do grupo, e aí a gente vai agendar um plano de negócio. Eu ia perguntar isso para você. Você tem um acompanhamento no plano de negócio? Você ajuda também o empreendedor no plano de negócio? Isso aí, a gente, para os créditos de empreender pessoa física, para as linhas de pessoa física, né, para quem é informal, ou quem tem o MEI, mas deseja tirar o crédito da informalidade ainda, através do CPF, o técnico faz uma entrevista, uma conversa, como nós estamos fazendo aqui,
que, obviamente, ele tem a capacidade técnica de traduzir isso em informações para que seja feita uma análise através de um credit score que a gente tem no nosso sistema, mas isso de forma bem tranquila, bem informal. Então, assim, aí, você tem alguma concorrência na sua região? Em que você deseja investir? Tem orçamento do que você deseja comprar? E aí vai trocando essa ideia com o empreendedor, formula um plano de negócio baseado, não aquele plano de negócio do planejamento estratégico da empresa, Sim, aquele, o sim. clássico, né, que o Sebrae faz, mas um plano de negócio voltado para análise de capacidade de endividamento. Isso. Ó, Fabrício, eu tenho um mercadinho, mas lá na minha comunidade, e hoje nesse mercadinho eu faturo tanto por mês, eu tenho tais despesas, mas eu queria ampliar, porque eu queria comprar uma câmera frigorífica, eu queria comprar uma vitrine climatizada, tal, traz os orçamentos dessas coisas, a gente, a partir do que ele informou ali, e disso a gente vê o que é que casa. Se o cara chega para mim e fala, Fabrício, eu posso pagar R$100 por mês, fica impossível de eu conceder um crédito de 15 mil pro cara, ele pode pagar 100 mil, né? Eu disse, não, eu tenho um faturamento aqui mensal que me dá a chance de conseguir pagar uma parcela de R$500. Aí, a partir dessa conversa, a gente vai juntando as informações e consegue liberar para a pessoa física de 1.500 até 15 mil e para a pessoa jurídica, e já com outro tipo de projeto, de 5 mil até 100 mil reais. E qualquer pessoa com uma ideia pode procurar o empreender, pode escrever e tentar. Desde que seja paraibano ou residente na Paraíba há pelo menos 6 meses, né? Para a pessoa física e para a empresa também formalizada há pelo menos 6 meses. Obviamente que quando a gente vai analisar esses créditos um pouco mais complexos, com exemplo do CNPJ, né, para as pessoas que têm empresa, então é necessário que a empresa tenha um período de funcionamento. Não tem como a gente analisar uma empresa recém-formulada, que não tem um fluxo de caixa, que não tem um faturamento mensal, porque isso vai fazer parte das informações que habilitam a empresa a gente conseguir entender a sua capacidade de endividamento. Para uma pessoa física, não, é uma coisa mais simples, menos burocrática. Dentro da CPF, compra de residência, uma conta bancária, quando a gente faz o depósito. As exigências em relação à verificação de nome, por exemplo. SPC e Serasa, entender, não verifica, mas aí ele precisa ter acertões negativos da Receita Estadual, da Receita Federal, que a gente está falando de recurso público, né? Então, qualquer recurso público ele só pode ser pago com pelo menos essas duas certidões. Não se pode ter nenhum tipo de dependência ao Estado nem à Federação. Eu entendo que A certidão negativa do UTS não. Não. Porque eu não entendi. A certidão UTS. Regularidade eleitoral, né? Ah, sim, não precisa? Não. Entendi. Mas assim, Eu entendo que o sucesso desse programa, assim, trocando bem miúdos, eu entendo que o sucesso do programa é uma mão amiga para quem tem uma ideia. É mais ou menos o que eu entendo. É ter alguém que você possa contar. E aí depende quem é o governo que está na situação. Se o governo está fazendo por você, é mérito sim do governo. É mérito do governo, no caso do governo estadual aqui. Agora, o que eu quero entender é o seguinte: você atua, e aí eu continuo dizendo, quando eu falo você, eu falo só por causa da parte, mas você atua em todos os municípios aqui. Porém, existe uma divisão de tipo, a maior verba é destinada para a capital, que é João Pessoa, não existe essa divisão. É por projeto. É o inverso. A lei da formulação do programa, o programa foi muito bem pensado lá no começo, né? Até pensando nessas questões do equilíbrio, da isonomia e de capilaridade. Hoje a gente atende os 223 municípios, conseguimos atender os 223 municípios. Porém, a lei do empreender exige que nós temos que atender os municípios com pelo menos 30% do atendimento do programa tem que ser para os municípios de menor IDH, desenvolvimento humano. Então, para os municípios com menos capacidade, com mais vulneráveis, são os que a gente mais precisa atender. Entendi. Até para dar esse equilíbrio. Porque aqui na pessoa existem outras oportunidades, né? Tem os bancos privados, tem existe um programa municipal chamado Eu Posso também, que trabalha no mesmo viés do Empreender Paraíba. Então, ele foi feito justamente para tentar equilibrar um pouco essas diferenças. Isso é você tá bom. Sim. Já tem que sobreviver na lotérica. Exatamente. Realmente. E separando por prazo, O que a gente costuma dizer, o governador João Azevedo fala muito sobre isso também, quando a gente está falando sobre empreender, que além de ser essa questão relacionada, como você já falou, é uma fábrica de sonhos, mais ou menos assim, né? Se eu tenho a ideia, a gente entra com o capital para ajudar ele a concretizar aquele sonho que ele teve. Esse Mas também... uma vez liberado, ele
Ele é de uma vez ou tipo, vai ser através das notas postais, do que eu comprar e tenho que levar para lá para ser Não. liberado o valor? É em parcela única. Ele recebe o crédito, assina o contrato, recebe o crédito. Quando ele for futuramente visitado pela equipe nas ações de pós-crédito, aí ele vai precisar apresentar as notas fiscais comprovando que ele adquiriu. E obrigatoriamente, isso, e obrigatoriamente para todo mundo que vai renovar o crédito, ele tem que fazer essa comprovação também na aplicação do recurso anterior. Você falou sobre as equipes técnicas que fazem, e aí isso é legal de falar, a gente até falou, começou um pouquinho aqui antes da gente começar. Então existe um acompanhamento, depois que essa grana chega na minha mão, existe um acompanhamento do meu negócio. Não que você vai fiscalizar, mas de em tempos os seus técnicos vão lá para saber se eu investir essa grana no que eu disse que ia investir. É isso. É muito mais no sentido de entender se o recurso está sendo aplicado da forma correta do que de fiscalizar. Sim. Certo? Porque às vezes o empreendedor ele vem com uma ideia e quando é na hora de executar a realidade é outra. Sim. Então a nossa equipe também tem a capacitação de dar os toques. Ó, não deu para fazer o investimento que você gostaria de fazer, mas pega parte desse dinheiro e faz isso aqui, Sim. melhora nessa questão. Direcionamento. Direcionar de uma forma que dê... Porque no final das contas o que importa para a gente é que esse dinheiro seja bem aplicado. Sim. Né? Se o cara chegou lá no empreender e disse que ia botar uma padaria, mas aí a realidade endureceu para ele, ele conseguiu botar um cachorro em cachorro quente, a missão está cumprida. Sim. A nossa missão continua sendo cumprida. Me fala um pouquinho desse fundo garantidor, porque pelo que eu vi, 2% de todo o contrato fechado vai para esse fundo garantidor. Exato. E acabo que eu tenho essa resposta porque você me deu há pouco tempo, mas eu vou pedir você que repita porque eu achei interessante. O fundo garantidor, só me corrigir. O fundo garantidor serve para cobrir, não os custos, mas no caso de falência, de morte, de qualquer uma das empresas ou pessoas que tomou esse dinheiro com você. É um fundo de aval, na realidade, um aval garantidor coletivo. Né? Então, Sim. todo mundo que, como se falou, acesso ao crédito empreender, recebeu lá R$10.000, 2% cai nesse fundo que fica lá, inclusive existem rendimentos que fazem com que esse fundo continue sendo alimentado. E em caso de falência do empreendedor pessoa física, os seus herdeiros não herdam a dívida é quitada imediatamente. E também para, da mesma forma, as empresas que morrem, no caso que decretam falência, também O custo é suspenso naquele momento. Em situações excepcionais, também podem acontecer desse aval ser utilizado. As desastres naturais, de calamidade pública, a gente até falou um pouquinho sobre isso aqui. Já tiveram algumas situações em que o empreendedor foi utilizado nessas excepcionalidades. São João de Campina teve um episódio onde parte das barracas foram incendiadas antes de começar as festividades do São João, inclusive. Sim. A gente correu lá para fazer um atendimento emergencial. Quitamos o crédito de quem já era cliente do empreendedor, porque a gente já tinha feito um atendimento em anos anteriores, quem estava com passagem em andamento lá. Foi imediatamente interrompida a cobrança desses créditos e finalizado, e a gente entrou com um novo recurso. É isso que eu pergunto, a dúvida que fica e aí ocorreu um desastre natural e a minha barraca se foi nesse desastre. Exatamente. Pronto, meu crédito está quitado, mas agora eu tenho ainda linha de crédito para solicitar novamente. De novo. Então, você recebeu essa renovação de crédito para começar de novo, reconstruir a barraca dele e tocar a vida. Aconteceu aqui também, teve um mercado de artesanato que fica aqui na feirinha de Tambaú, também da mesma forma, temos clientes do empreender lá. Para quem era cliente, a gente litou e atendeu, e para quem não era cliente, a gente fez o primeiro crédito. Que bacana. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, na minha cabeça é assim, ei, qual o retorno que o governo tem com isso? Né? Total. O simples investimento nos pequenos empreendedores já é o maior retorno econômico que o governo pode ter. Através tanto da arrecadação de impostos, como também da própria redenção das pessoas. Sim. A gente sabe que aqui em João Pessoa, mas muito mais nas pequenas cidades, cerca de 60% a 70% da força de trabalho é pendurada, digamos assim, no serviço público, seja no município ou no estado. Né? Fora as ações sociais, né, os programas sociais que precisam também injetar recursos para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, quando o Estado começa a injetar recursos no potencial empreendedor das pessoas, sim, isso vai livrando o Estado. Eu concordo. De outras despesas. Eu concordo e eu vou dizer. É na contramão, o governo, com essa ação, com esse programa, vai na contramão do que algumas pessoas falam, do jeito que os governos se comportam, que, tipo, essa ação do governo ela não escraviza as pessoas, pelo contrário, ela liberta as pessoas.
Essas pessoas que, se você não fizesse esse investimento, você como pessoa pública, se você não desse essa grana para que essas pessoas conversassem seus próprios investimentos, provavelmente pelo menos de 70% a 80% dessa galera cairia no Bolsa Família. Então cairia nas costas do Estado, ainda assim, mas sem nenhum retorno. Com esse projeto, pelo menos o que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, existe a probabilidade não, mas existe o risco, vamos falar assim, que essa pessoa cair lá na frente do Bolsa Família, sim, talvez exista. Mas existe uma probabilidade muito grande dessa pessoa não precisar nunca desse programa, porque o programa que é de transferência de renda direta, onde essa renda volta para a mão do Estado e salva a vida dessa pessoa, tira ela da dependência estadual. Não sei se você concorda comigo. Não, exatamente. Assim, a gente vive num país que existem diversas realidades. A gente Sim. também não pode simplesmente achar que um tipo de ação vai salvar todos os dramas sociais. Então, existem camadas sociais que precisam ter atenções específicas. Existe uma camada social que realmente precisa desse assistencialismo. Não, eu concordo, eu concordo. Mas quem tem disposição em uma ideia não uma precisa camada de mais assistencialismo. vulnerável, que não teve oportunidades e tal, e que precisa Sim. das ações emergenciais do governo. O empreender está no meio dessa história. Ele está aqui entre o extremamente vulnerável e as pessoas que Tem um poder têm um poder aquisitivo aquisitivo maior, que tiveram oportunidades e que, por conta de sua própria Mas o competência, automático esse aí acaba gerando emprego para o tá mais isso. O empreender vulnerável. está aqui. Ele está aqui nas pessoas que têm uma certa oportunidade, que tiveram alguns privilégios e que conseguem, através dessa ajuda do governo, alavancar suas histórias. Né? Sim. Então, ele tem um viés, ele está equilibrado ali. Ele nem é um banco, nem um programa social. Ele está entre as duas. Eu enxergo como uma troca muito Uma benéfica. perna em cada canoa, como se diz por aí. Eu estava tentando entender, e eu te fiz a pergunta qual é o retorno do Estado, porque eu entendo como uma troca muito benéfica para quem recebe e para quem empresta, em todos os sentidos. Porque para quem recebe, eu consigo dar um start no meu sonho, eu consigo realizar o meu sonho e a partir dali eu começo a tirar a minha grana para que eu me sustente, eu consigo lhe devolver sua grana, então eu não fico lhe devendo nada e me transformo no seu parceiro. Quando a gente vai fazer, quando eu faço as entregas, né, assim, a última etapa é assinar os contratos com as pessoas. Sim. Aí, eventualmente, eu vou para o município outro, que eu gosto de ver, conversar com as pessoas, até para ter esse feedback. E aí, o que é que eu costumo sempre dizer? Diz, olha, o contrato que a gente está fazendo aqui é uma formalidade e tudo mais, mas ele é muito mais um contrato de confiança entre a população do Estado e o poder público do que qualquer outra coisa. Porque aqui vocês estão recebendo um investimento. É como se eu fosse um investidor anjo, eu não, né? O governo fosse um investidor anjo, que está acreditando nos potenciais de fulano, ciclano, beltrano, está colocando uma grana ali para que daqui a pouco ele me devolva e siga o seu caminho. E o mais legal é que quando ele devolve essa grana como pessoa física, ele tem, assim, se a empresa dele, se o que ele construiu com essa grana que ele pegou para pessoa física, ele obteve um crescimento, ele já vai se tornar uma pessoa jurídica, então ele ainda tem a parceria do governo para que ele consiga pegar um próximo crédito como pessoa jurídica e até um valor mais alto para investir e fazer a empresa dele crescer. Exatamente. E aí, de retorno disso para o Estado, a economia dessa pequena cidade vai movimentar, como todos os procedeu, a gente que vai plantar milho, criar galinha para vender nesse restaurante, então o Estado automaticamente para de se preocupar tanto com aquele município, já que a economia já está girando e não precisa mandar investimento para lá. Não que não precise, desculpe. Mas não precisa se preocupar direcionar os investimentos para outras áreas. Para outras áreas. Eu achei bem interessante. Eu achei bom. Na verdade é um programa, ele não funciona, ele está funcionando, você está frente à página 9. Eu estou à frente da página 5 anos, ele existe há 13 anos. Ele existe há 13 anos. Quem criou esse programa? O ex-governador Ricardo Coutinho, ainda na prefeitura de João Pessoa, ele criou o Empreender JP, né, que funcionou primeiro na cidade. Quando ele se tornou governador, ele encaminhou para o governo do estado isso. E aí a gente vem aperfeiçoando o programa ao longo do tempo, né, com as realidades que vão aparecendo e as E essas vertentes de divisão dessas verbas, eu vi no site lá no programa que, enfim, uma parte da grana é direcionada para mulheres, uma parte da grana é direcionada para a galera que trabalha com artesanato. Explica um pouquinho isso para a gente. Qual a diferenciação que vocês fazem? Na verdade, não diferenciação. Qual a intenção por trás de ajudar essa galera em específico? O que é que vocês enxergaram? Ao longo do tempo, essas políticas específicas foram sendo criadas. Né? A gente, o Empreender hoje, trabalha na vertente de linhas de crédito. Né? Então, hoje o programa tem 13 linhas de crédito, que se dividem entre linhas de crédito para pessoa física e para pessoa jurídica. Né? No lado das linhas de crédito pessoa física,
A gente também costuma trabalhar na gestão de uma forma muito linkada com as ações de governo que existem em ações específicas. Então, por exemplo, o governo do Estado tem uma secretaria específica, chamada Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, certo? Que trabalha com políticas públicas para mulheres em situação de vulnerabilidade, acompanhamento de situações de violência e tudo mais. Então, foi-se entendido, à época em que a linha foi criada, que, através da oportunidade do empreendedorismo, também seria uma porta de saída dessas mulheres dessa condição. Sim. Porque muitas delas existe uma dependência financeira dos seus maridos, então elas acabam não saindo de casa porque existe essa dependência. Então, entrar com o recurso do empreendedor seria uma forma de ajudá-las nesse sentido. Então, uma linha de crédito foi criada para isso. Da mesma forma... Nessa linha de crédito, só para entender, né? Nessa linha de crédito que foi destinada para... Existe um valor específico destinado para essa galera? Ou, tipo, essa galera é prioridade? Então, essa linha especificamente, pela situação dela, é uma linha prioritária. Então, como é que é feito o trabalho? Né? De forma prática. A equipe da Secretaria da Mulher está em monitoramento em todos os municípios através do CRAS municipal, certo? Centro Social, Centro de Referência Social, né? De Ação Social. E aí, nesses atendimentos dos CRAS municipais, eles identificam um grupo de mulheres vulneráveis. Fazem rodas de diálogo com essas mulheres, conversam com elas para entender as situações. Né? Aí aquelas que eles identificam que tem perfil empreendedor, que não é simplesmente pegar uma cara e botar na mão de uma pessoa, que às vezes isso pode até virar o contrário. Sim. Uma mulher numa situação de violência, ela pode estar com o dinheiro na mão e se tornar algo ainda mais complicado para o seu ex-marido. Sim. Mas que tem perfil empreendedor, que tem o perfil realmente, são encaminhados para que a gente faça o atendimento. Então, a gente recebe grupos de mulheres do município que tem prioridade de acessar o programa, independente de abertura de crédito, abertura de oportunidades durante o ano. Eu vi também que nessa vertente tem uma linha que é direcionada para... Lá tem escrito assim, para jovens. Empreender juventudes. Empreender juventude. Esse recorte da juventude ele foi feito já com outra intenção. Nós sabemos que o jovem, e isso também conversa com a Secretaria Executiva de Juventude do Governo do Estado, existe uma maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho, em virtude da inexperiência, estão saindo agora da escolaridade e tudo mais. Então, foi criado, digamos assim, um recorte, uma cota de todas as oportunidades de crédito que são dadas pelo empreender, cerca de 30% são abertas para o público de juventude. Para quem está de 18 a 29 anos de idade, se abre 30 inscrições no município, 10 vão ser para esse público, obrigatoriamente, certo? Então, quando você entra lá no site, você digita a sua idade, você cai na linha específica. Ele já é direcionado automaticamente. Quando você tem 18 a 29 anos, você cai na linha específica. E porque a gente garante uma cota mínima de atendimento de 30% do programa para esse recorte social também, né? Sim. Etário. E essa linha vai dar melhores condições. Na linha de pessoa física, você tem 6 meses de carência e 30 parcelas. Na linha de juventude, você vai ter 10 meses de carência e 40 parcelas. O cara está jovem lá, então ele vai ter mais tempo para fôlego para começar o negócio. Como também, isso é uma regra bancária, quanto menor a idade você tem, mais capacidade de pagamento para frente você tem, mais prazo você tem. Né? Entendi. E para a galera do artesanato, qual é a diferença desses para a galera do artesanato? O artesanato é uma linha também que foi criada porque o governo do estado da Paraíba entende que a atividade do artesanato no nosso estado é uma atividade estratégica, né, para a nossa economia do estado. Essa linha foi criada praticamente junto com o programa Empreender. É uma das primeiras linhas que foi criada. E a gente atua em parceria com o programa do artesanato da Paraíba, que é quem realiza aqueles salões de artesanato. Sim. Vocês já ouviram falar? Inclusive, o próximo vai ser, já posso dizer porque já está sendo divulgado, né? Vai ser aqui em João Pessoa, lá no estacionamento do Tambaú. Começa dia 12 de janeiro. Próximo salão aqui. Salão do artesanato? Salão do artesanato da Paraíba. Legal. E a gente atende especificamente esses artesãos que são vinculados ao programa de artesanato. E aí, durante o ano inteiro, a gente vai oferecendo oportunidade para eles de crédito que vão até 15 mil também. Aí eles têm uma taxa de juros reduzida, 0,50, que a pessoa física é 0,64, e tem uma carência de 12 meses. Entendi. Porque essa galera, eu não sei, também me corrija se eu estiver errado, essa galera que trabalha com artesanato, ou essa galera que vem aqui para essa lá 12 de janeiro, é mais a galera do interior? Tem de todas as cidades, né? Eu falo do interior pelo seguinte, por conta do crédito, né? Porque o crédito pelo menos eu entendo que para esse cara, não é que ele é o mais importante, ele é sim o primordial, porque no interior é mais difícil de viver de artesanato.
Porque assim, e essa característica da linha de uma carência de 12 meses, por exemplo, porque ele depende muito de sazonalidade, né? Eu que estou tentando. Por exemplo, o cara tá lá, ele tem 2 oportunidades por ano de vender a produção dele praticamente toda. Durante o período turístico aqui do verão e o período turístico do São João de Campinas. Sim. Então são 2 momentos do ano que ele praticamente paga as contas do ano inteiro. Sim. Né? Então entrar com crédito antes é interessante para que ele consiga produzir o suficiente para conseguir... Já tem o estoque para quando chegar o momento da venda. O momento Entendi. certo. Entendi. Entendeu? Então a carência dele é quanto tempo? 12 meses. Faz muito sentido. E aí, assim, não necessariamente o crédito é para que ele participe do salão, para custear a hospedagem, a alimentação, porque isso o governo também dá. Esse pessoal que está expondo ali, eles têm alojamento, têm alimentação. Que legal. Entrando na outra área aí dentro do programa também conversamos antes aqui, tem os painéis solares, né? Parece que agora o Empreender entrou para ajudar a galera que quer ter painel solar, que quer deixar de pagar energia e ter só energia solar. Pois é, cara. Isso é um ramo que a gente já tinha um planejamento de começar a atuar desde antes da pandemia. Em 2019, começou a desenhar uma linha de crédito voltada para conversão fotovoltaica, né? Painéis solares, para instalação de kits fotovoltaicos. E aí a correria da pandemia acabou atrasando um pouco esse processo, mas aí também pela Paraíba tem entrado muito nesse viés das energias renováveis. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar pelo sertão. Sim, o sertão tem muito. A gente tem campos gigantescos de painéis solares, de energia eólica também, né? A Paraíba está se tornando um estado estratégico no país nesse sentido, até também fornecedores desses equipamentos estão se instalando na Paraíba, e isso acabou viabilizando um pouco mais os kits fotovoltaicos. Sim. Então, o que é que a gente fez? Para que isso não ficasse apenas na oportunidade dos grandes empresários, então, o que é que o programa está fazendo? A gente está financiando esse mesmo juros muito baixo, a prazo longo de até 5 anos, os kits fotovoltaicos para os pequenos negócios. Sim. Ela tem lá uma sorveteria, tem lá 10 freezer, o custo da energia dele é R$2.000 por mês. Pesado para quem tem uma pequena sorveteria. Então a gente financia a conversão da energia convencional para os kits fotovoltaicos, busca adequar a parcela que ele já pagava de energia ao financiamento, tentar ver se ele paga o mesmo ou menos, para que daqui a 5 anos, quando ele quitar, ele tenha a durabilidade desses kits, ele dura cerca de 20 anos. 20 anos cada kit? E teria uma mudança no governo federal, e aí a galera que colocasse a partir de 2023 teria que pagar. E diz que... houve um trabalho do Congresso Nacional, houve uma prorrogação desse período de tarifa, né? Tarifário. Seriam 40 anos, ele disse que venceria agora 22. E agora... Mas ainda continua em suspenso isso. Sim. O que existe hoje para o empreendedor, para a pessoa que vai colocar, é a cobrança da transmissão, né? Que é aquela taxa que é básica. Vai na concessionária e volta energia, porque precisa ser guardado em algum lugar. Mas aí, inclusive o excedente, lá no edital do programa, a gente abriu essa possibilidade que se você tiver mais de um local de uma filial, por exemplo, você pode transferir o excedente para essa... A operadora permite isso, e o nosso edital também permite que você, inclusive... Fabrício, o meu negócio é aqui, né, das pessoas, tem essa sala comercial aqui, mas eu tenho um terreno que eu gosto... Aqui eu não posso instalar, porque no prédio eu tenho a concessão do prédio para conseguir instalar, mas no meu terreno eu posso instalar os kits lá. Pode instalar lá e transferir. E é muito bacana isso. É micro-usinas que estão se fazendo hoje, né? Sim. E aí, a gente se encaminhando para o final, eu quero saber do seu sentimento. E aí, como pessoa física, agora. Quando você vê, você está à frente dessa página há 5 anos, e aí você tem relatos de pessoas que você ajudou a transformar de uma forma ou de outra por você, porque você está à frente da página. Mas que você ajudou a transformar a vida, pessoas do semiárido, pessoas que realmente uma situação bem difícil, e com essa ajuda governamental, quando eu falo mudar de vida, eu acho que eu não estou exagerando, sabe? Eu acho que eu não estou exagerando. Essas pessoas puderam mudar de... Qual o seu sentimento, claro, quando você chega em casa, você toma um banho, bota suas pernas no sofá e vai assistir um fantástico lá no domingo de noite. Eu acho que deve passar pela cabeça do ser humano.
De tipo assim, não de que, pô, caramba, eu sou isso e não, mas tipo assim, pô, caramba, que legal ter a oportunidade de poder ajudar tanta gente, de ter. Eu não sei, eu quero saber qual é o teu sentimento. Não, eu passo de saber. O curioso é que passa nos momentos de maior esgotamento, sabe? Quando a gente tá, por exemplo, quando eu digo que eu faço essas viagens para acompanhar os empreendedores, passo uma semana aí rodando, passo 1.500, 2.000 quilômetros de carro, Cajazeiras, Itaporangas, Serra, Sol. O cara chega em casa na sexta-feira acabado. Aí quando a gente dá aquela relaxada com o CD mesmo, seja no sofá, ou seja tomando uma cerveja na mesa do bar, o cara passa assim, diz, caramba, fulano e tal, falou comigo sobre isso, assim, que a vida dele mudou, que a filha dele pôde estudar em tal lugar. É o salário moral, né? Quando a gente está estudando, eu me formei um pouco mais recentemente também em gestão pública. Existe uma disciplina lá que fala sobre ética, e fala sobre um pouco sobre o salário moral do serviço público. De quem entende realmente qual é o propósito do serviço público. Não é porque muita gente usa o serviço público de uma forma mais pejorativa. Até diz, caramba, porque tem que ser servidor público. Sim. E não entende que o servidor público, a própria palavra diz, ele está ali para servir, né? Então é nesse sentido de servir, do resultado do servir, que nos dá satisfação. Sim. E dá até força para continuar às vezes, né? Às vezes 2.000 quilômetros, depois de uma viagem, 2.000 quilômetros, você fala, pô, essa semana que eu não vou. Aí vontade de imprimir, mas gravar. Depois de uma ideia, eu acho que é exatamente isso. Eu acho, essa sensação que eu tenho, que o que dá o combustível é perceber que você está mudando a vida das pessoas. Você está sendo um instrumento. Você não está mudando, porque não sai do seu bolso, mas você está sendo um instrumento para mudar a vida das pessoas. E eu acho que isso é muito mais legal. Qual que é o slogan lá do programa? Acreditar na nossa gente é o melhor negócio. Eu acho que tem que escolher esse slogan, né? Eu não sei. Caramba, dá parabéns à pessoa que escolheu, porque desse jeito que se pinta o slogan, fala exatamente. Encaixa perfeitamente. É tanto que esse slogan existe desde o início do programa, nunca foi mudado, porque a gente não encontrou nada melhor que isso. Conselho, não mexe não, tá muito bom. Não mexe não, tá muito bom. Fabrício, eu quero te agradecer. Eu sei que seu horário também tá apertado. Tirou as dúvidas sobre o programa que realmente eu queria saber. Tirou as dúvidas sobre a pessoa que está na frente da pasta, porque querendo ou não é assim. É um serviço que o Estado me oferece, mas o Estado passa por pessoas. Independente de governo, eu costumo falar, independente da posição que o seu governo atue, sempre vai ter gente na frente das pastas, sempre vai ter a personalidade na frente das pastas, sempre vai ter o coração bom ou ruim na frente das pastas. É assim que funciona. Não estou dizendo que você tem um coração nem bom nem ruim, eu te conheci agora, mas pelo que eu observo, e eu acho que esse final foi o mais perfeito, porque, assim, pelo que eu observo, independente de salário, o que estimula a continuar é poder ajudar. Então, isso me leva a crer, eu não sei se você tem pretensões políticas, eu ainda vou te perguntar, porque eu sou muito curioso, mas isso me leva a crer que se você partir daí e decidir participar da eleição e tentar se eleger lá com voto popular, pelo menos nesse momento, tu me mostra que tua linha de raciocínio é para seja feito para as pessoas. Porque, de verdade, o que eu estou entendendo desse programa é assim, ó, não existe benefício financeiro para o Estado. Pronto, cadê a palavra? Não existe benefício financeiro para o Estado, mas existe benefício moral e benefício econômico para o Estado. Mas financeiro, dinheiro não tem. Porque esse dinheiro que vem, ele volta e você devolve lá no fim do ano, né? Isso que você me falou, que é o dinheiro da pasta. Mas como você mudou a vida dessas pessoas, agora você não precisa mais se preocupar se lá as pessoas não têm água, porque as pessoas agora têm, porque você conseguiu ajudar a resolver o problema. Então, as contas do denominador comum é esse mesmo. A gente tem um retorno econômico de forma coletiva para o Estado. É quando a gente desenvolve as pequenas cidades, desenvolve a cadeia produtiva de determinado segmento que a gente investiu. Então, é esse o retorno que o Estado tem. E sem tentar, o que eu estou achando muito legal é porque, em momento nenhum, o programa tenta vincular ou prender, vamos usar uma forma que todo mundo entenda, prender a pessoa ao governo. Não, é o contrário, assim. As pessoas, às vezes, o empreender, eu acho que assim, talvez vocês não conheçam o histórico, mas ele já teve um histórico em que se alegava muito o uso político do programa com viés eleitoral. Sim. Hoje não se fala mais sobre isso. Porque ele transcendeu 9 anos. Pela forma como a dinâmica do programa criou, ele acabou matando por esse argumento. Primeiro, por essa questão da gente privilegiar a isonomia, a igualdade de oportunidades para todas as pessoas. O cara entrou no site lá, eu não sei quem entrou, não tenho como saber se o cara entrou, não tenho como garantir que alguém entre, que alguém não entre, entendeu? A gente garante atendimento a todo mundo que consegue se cadastrar.
Esse é o ponto que acho que mata muito Sim. essa questão de dizer, existe um direcionamento político para que fulano de tal, da cidade tal, ou que o prefeito tal consiga mais. Eu conversei com pessoas da situação do atual governo e pessoas da oposição do Uhum. atual governo. E toda vez que eu falava do empreender, PB, foram unânimes. É um programa muito bom, um programa muito bom. Eu já precisei, eu conheço fulano que precisou, minha tia precisou, minha mãe abriu um salão. Sabe o que é que atesta isso? Ah. Se você observar as campanhas eleitorais, todas elas que falam sobre as propostas de governo de todos os candidatos, nenhuma delas fala em extinguir o programa. Então, Fala que não tem sempre mais em jeito. continuar, aperfeiçoar, fazer melhorias, tal. E agora você, como você aprende dessa parte, o que é que você enxerga? Daqui, eu não falo de melhoria no programa, eu acho que tu vai acrescentar algumas coisas, você e sua equipe vai acrescentar algumas coisas com o tempo, porque assim, a dinâmica da vida é essa. Mas o que é que você, sei lá, o que é que você vislumbra já lá na frente, o que é que você pode fazer? Não, se eu consigo ajudar aqui, talvez tenha uma outra forma que eu consiga ajudar. Cara, nós estamos hoje enveredando por um caminho que ainda é um pouco, não é tão novo, mas é desafiador ainda para o programa, que é entrar nos demais apoios que o empreendedor precisa. Porque o crédito, ele precisa ser o apoio final. Sim. Então tem que entrar lá no final, concorda comigo? Sim. O cara tem que ter a ideia, o planejamento dessa ideia, a capacitação, a preparação para essa ideia, botar ela na execução e, eventualmente, se precisar do recurso, ter a quem dê o recurso. Sim. Então, eu acho que ainda falta para a gente reforçar um pouco o trabalho desse início e pegar na mão do empreendedor desde lá do começo. Entendi. Ajudar o cara a fazer um planejamento, ajudar o cara com mais capacitações. Entendi. E tem uma outra ponta que é o que a gente está fazendo bem agora também, que é o após do crédito. Sim. A partir daí, e agora? Eu já deu certo o meu negócio, eu recebi o crédito empreender, estou pagando, mas e aí, o que é que vem mais? Sim. Então, trabalhar na questão do incentivo de eventos de empreendedorismo, por exemplo, que a gente já vem fazendo. Eu ia perguntar. Feiras de negócio, a gente faz feiras de negócio por todo o estado. Fizemos 2 esse ano, lá na minha cidade de Monteiro, não só porque eu sou de lá, porque não foi eu que escolhi. Fizemos em Remígio, aqui também no Brejo. A gente participa de feiras, tivemos nessa semana agora que passou, uma feira gigantesca que houve aí no Espaço Cultural, da Feira da Agricultura Familiar e da Economia Solidária. O PD esteve lá financiando as cooperativas também, de produção. A gente participa junto dos Sebrae, tivemos na Expo Favela. Então, todas essas exposições que envolvem empreendedorismo, que envolvem negócios, a gente está entrando junto para reforçar, para dar capacidade à população de entender que empreender não é aventura também, porque a gente glamoriza muito também o empreendedorismo, né? A gente vê campanha de televisão, seja empreendedor. É uma história muito coach também, que entrega solução fácil. Então, não é isso. Empreender não é isso. Empreender, pelo contrário, é bem desafiador, é muito difícil. Então, você tem que passar por todas essas etapas para poder conseguir. Eu morei por muitos anos, 11 anos, né? Eu sou líder de comunidade. E na minha tinha e em outras que eu conheço, e provavelmente aqui tem muita gente boa na favela. Uhum. Tem muita gente com muita ideia boa na favela. Tem muita gente disposta a trabalhar na favela. E eu acho que esse braço do governo traz essa pessoa para próximo do governo. Meu irmão, não sei se você teve a oportunidade de participar da Expo Favela 2023. Não tive. A Expo Favela é um projeto que iniciou apenas com uma edição nacional, feita pela CUFA, né, coordenada pela Central Única das Favelas. Ano passado houve apenas uma edição nacional. Esse ano eles resolveram fazer as edições regionais. Sim. E houve uma aqui no Paraíba. Foi fantástico. Fantástico. Você imagino. fica sabendo de coisas que acontecem dentro das comunidades que você não imagina. Tem um podcast tão estruturado como esse aqui de vocês, fantástico, do menino da favela aqui de João Pessoa. Tem gente que faz artesanato, tem gente de culinária, tem gente de todos os ramos sem imaginar. Roteirista, ator, tem gente fazendo tecnologias renováveis, tem gente que faz muita coisa dentro da favela. E assim, existe um mercado lá dentro, porque assim, não é a pessoa da favela fazendo para fora. O que não se enxerga é que existe um mercado dentro da própria comunidade que tem um potencial que gira muito dinheiro. Sim. Então, essas pessoas estão saindo da marginalidade, digamos assim,
do desconhecimento, né? Então, fazendo parte da roda social e da roda econômica. E para o governo é importantíssimo, como é para as pequenas cidades, também para as comunidades. Muito. Eu enxergo que o melhor assistencialismo que o governo pode dar para o cidadão é o emprego. Eu enxergo assim. E quando o governo vai lá e diz, vamos, eu aposto na sua ideia, tá? Eu acho que você não. É como lá na cidade pequena, quando tu diz assim, não, eu ajudo o cara do restaurante, aí ajudo o cara que quer aqui, eu ajudo o cara que tem cu. Eu acho que na favela é meio que assim, porque quando tu ajuda um cara, tu, além de estar ajudando esse cara, e estar ajudando a comunidade, financeiramente, tu falando do modelo econômico, tá ajudando a comunidade, fazendo a economia ali dentro girar, ao mesmo tempo você está mostrando para a comunidade, não para o cara que tu ajudou. Mas tu tá mostrando pro resto da comunidade que sim, que é possível, mano. Que tem alguém para lhe ajudar, que se você precisar, o Estado tá ali para lhe ajudar. E eu acho que, assim, e aí a gente pode entrar em uma seara muito grande de assuntos, falar sobre tráfico, falar sobre todas as outras coisas que não é o assunto aqui no caso. Mas é mostrar para esse. Vamos lá pegar esse menino de 12, 13 anos na favela. Eu sei que ele só pode com isso aí. Mas vamos lá com esse menino de 12, 13, 14 anos que já tem uma ideia e a gente vê muito moleque empreendedor no Brasil hoje. E na favela tem muita gente também. Se esse cara como provavelmente você já ouviu esse relato que eu vou dizer, tem gente que para tentar conquistar o seu sonho, sim, foi pro tráfico para fazer uma grana. Tem gente. Eu falo porque eu conheço a realidade da favela, eu não conheço de ouvir falar, eu morei, eu sei exatamente o que eu tô falando. Tem gente que tem um sonho e esse cara não é bandido, cara. Mas esse cara precisa de uma grana para fazer o sonho dele começar a girar, para fazer as coisas acontecer. Aí ele vende droga aqui, ó. Aí ele vende maconha, ganhando R$ 5 a cada maconha que ele vende. Ele junta a grana para investir aqui. Infelizmente, às vezes não dá tempo dele voltar. Às vezes não dá tempo dele voltar. Então, se tem o Estado que quando ele faz assim, eu venho aqui para ganhar essa grana para investir aqui. Se tem um Estado que quando ele vier aqui, o Estado diz, não vai aqui não, vem aqui, ó. Eu te ajudo. Os caras voltam daqui para cá, mano. Entendeu? Eu acho que é uma ação, e aí ele volta a dizer, independe do governo, mas se é o governo do atual governador, parabéns. Se ele age, se ele enxerga as coisas dessa forma, que voltando a falar da favela, existe o tráfico, existem as pessoas vivendo na favela, mas 90% ou 99% das pessoas que estão ali dentro não são essas pessoas. 99% das pessoas que estão ali são pessoas de bem, são pessoas de trabalhadores, são pais de famílias. E eu falo por experiência própria, eu vivi isso na minha vida, eu vivi 11 anos. Eu cresci em comunidade, conheço quase todas as comunidades de Salvador. Mas eu morei por 11 anos dentro da comunidade, vendo exatamente tudo o que acontecia, conhecendo todas as pessoas. Que aí fala assim, você cresce com algumas pessoas na comunidade, isso aconteceu comigo, você cresce com algumas pessoas, e quando você chega na fase adulta, essa pessoa desandou, cara. Essa pessoa entrou no tráfico, essa pessoa. E aí, quem tá de fora, de duas, uma. Ou vai dizer que ele é uma vítima da sociedade, ou vai dizer que ele é completamente errado. Cara, não é o meio termo. Acredite, é o meio termo. Ele não é vítima da sociedade, ele não foi jogado ali. Uma hora ou outra ele escolheu. Porém, às vezes ele não teve a escolha, irmão. Eu conheço casos assim. De pessoas extremamente inteligentes. É uma vida muito mais complexa, né? Não dá pra gente... Não dá para dizer exatamente que eu acho que é assim, que eu acho. Não dá para. A não ser que você viva essa parada. E aí eu tô falando por vivência. Eu não sei se minha cidade tem programa parecido com o seu, não sei. E se tiver, também eu não sei. Não sei, é isso mesmo. Mas isso tendo aqui, as cidades, pelo menos nem as vizinhas, deveriam começar a copiar. Ei, não é o crime que vocês querem enfrentar lá no final? Não você é empreendedor, você é Estado. Não é o crime que eles querem enfrentar lá no final? Então enfraquece o crime que não precisa enfrentar, não precisa bater. Se tu tira as pessoas que vão trabalhar para o tráfico e agora você dá a mão para essas pessoas não precisam do tráfico, agora elas precisam de você. Por isso que o mais me chamou a atenção no seu projeto, no seu programa, é que você não vincula as pessoas a você. Depois que ela lhe paga, não dá nada, você não precisa, você ajuda de novo. Exato. Não precisa mais ninguém estar fazendo. Pelo menos não nesse ponto. Agora você já deu o melhor benefício social que o Estado pode dar para o cidadão, agora você já está dando, é o emprego. Entende? Consegue entender a profundidade. É por isso que eu te falei que eu acho que o que falta é a gente conseguir partir dessa parte do suporte. Entendi. Porque também, de toda forma, existe fazer o acompanhamento dessa galera ainda já. Existe essa realidade. Vai ter o cara que já vai ter a aptidão, e vai ter o preparo, e vai pegar essa grana e vai desenvolver. Mas tem muita gente que não teve acesso nem a isso. Então, a gente está puxando o programa mais para fazer oficina, essas coisas. Capacitar as pessoas. Que bacana. Hoje a gente tem parcerias com o Sebrae, todo o Sistema S. Existe no Brasil já um trabalho nesse sentido, né? Que a gente não precisa reinventar a roda. Mas eu acho que falta a gente
com o Empreender Paraíba, respondendo um pouco o que você me perguntou lá atrás, um pouco mais de construir essa cadeia, saca? Da gente poder acompanhar essa pessoa lá do iniciozinho, tal, até o final, e garantir que esse cara realmente chegou ali no final e Sim, vai cara. seguir. E fora que você tem um parâmetro mais esposo para apresentar. Se isso rolar assim, desde quando o cara tá engatinhando até entregar ele lá no final adulto do negócio dele. Isso. Eu acho que é um parâmetro que tu tira aí, eu vou repetir. Não sei se as cidades fazem isso, não, mas deveria copiar. Nesse modelo, sim. Deveriam copiar. No estado da Paraíba a gente tem algumas experiências, né? Como eu falei, eu Sim. gosto aqui de uma pessoa, tem um programa também, muito semana para empreender. Tem algumas cidades que inclusive pedem ao empreender para a gente dar um suporte técnico, que ela criar os programas municipais. Esta semana, mesmo, sexta-feira, eu estou indo para Pocinhos, vai ser lançado o Empreender Pocinhos lá. Que legal. Eu ia perguntar exatamente isso. Cidades menores não estão fazendo um projeto parecido e pedindo apoio de vocês, não? Tem cidades que beberam da fonte do Empreender Paraíba. Ingá, Bananeiras, Pocinhos, João Pessoa, a Baía da Traição, a Princesa Isabel. Tem várias cidades no estado que assim, o potencial de arrecadação é bem inferior, né? Sim. Então, a gente mesmo não tem como arrecadar 50 milhões por ano, mas aí, mesmo assim, 1 milhão por ano, Aqui ajuda lá. por ano, já dá para fazer um microcrédito lá. Sim, faz sentido, total. E aí, a gente se encaminhando para o final, eu quero perguntar para você, e aí volto a falar com o pessoal física, com você, Fabrício. Ei, Fabrício, projeção. Tu está chegando no teu programa, né, o Empreender Paraíba, e eu enxergo que ele está chegando num ponto e daqui a pouquinho, se ele continuar na forma, ele não precisa de alguém para gerir. Não gerir, vamos lá, usa a palavra correta já, mas não gerir. Para girar. Daqui a pouco ele não precisa de ninguém para girar, porque teu site, foi o que eu falei para o Maio, e aí eu fui estudar para a gente conversar. Ele é muito intuitivo. E aí tu quer fazer isso, clica aqui, aí tu clica e bota seus dados aqui, pronto, agora aqui e aguarda. Pronto, ele é intuitivo, daqui a pouco não precisa de ninguém para fazer essa roda girar. E aí, qual a ideia do secretário de empreendedorismo? Depois que isso aqui, que essa roda estiver girando sozinha, essa engrenagem, tudo que pretende criar uma nova engrenagem para encaixar nela, ou já tem alguma coisa na cabeça, ou não, pensei nisso já, mas não tenho nada ainda, estou focando nisso. Vou usar a piada que a gente fez ali fora, na entrevista de emprego. Sim. Eu tenho um defeito. Eu sou perfeccionista. Sou também, mas realmente é um defeito. Eu não costumo fazer planejamentos muito longos. Não faço projeções muito não. Ser secretário de empreender, você acertou em cheio. Eu não fazia a menor ideia que eu poderia ser secretário. Aí isso não diga quando eu saí de Monteiro, não. Isso, um ano atrás. Há 7 anos atrás, não estava no meu planejamento, de jeito nenhum. E nem ser diretor de tecnologia da Secretaria de Educação, nem ser chefe de gabinete de empreender antes, nem ser secretário. Nada disso. Fruto do trabalho. Foi planejamento meu. O que eu gosto de fazer é de solucionar problemas. Eu gosto de fazer. Tem coincidido que são coisas que o escopo geral também me atrai. Sim. Tecnologia, a questão do emprego e renda. Então, se você me perguntar se amanhã o governador disser, Fabrício, quero que você faça outra coisa. Sorrindo. Tranquilamente. Entendeu? Então, assim, onde você puder ajudar, Isso, exatamente. Acho que assim. E assim, às vezes eu me sinto, às vezes, até mais estimulado de estar num ambiente, como você está, o empreender agora já está girando as pernas. Então, me deu problema. Mas você tem essa sensação também, não tem? Que ele está começando a girar. Tenho, mas eu acho que tem muita coisa para fazer ainda também. Tem. Entendi, sempre tem. Eu falo Sempre tem o que fazer, mas... Eu falo como espectador, porque eu abri o site para ajudar e porque assim, eu iniciei a minha vida profissional no ramo da TI também. Então você sabe os caminhos, na automatização de processos, na facilitação da população de acesso. Mas sem querer ser projeto, já dizendo que o que é que você quer começar do início, dar apoio ao pessoal no início, então você já projetou. Tem um projeto aí, eu não sei se sou eu que vou executar, mas tem um projeto. Olá, aqui segurar na mão do rapaz, vem aqui, vamos treinar você, vamos chegar. Já está projetado aqui na cabeça. Eu acho que automatizar. E aí a opinião minha, eu acho que eu não vai trabalhar com serviço público, não, mas eu acho que daqui a um tempo, e continuando nesse ritmo que a gente conversou aí, pelo que eu vi, não precisa chegar muito cedo para trabalhar, não. Chega meio-dia, tá de boa, almoço em casa. Cara,
Durante a pandemia, a gente fez uma experiência nesse sentido, principalmente o serviço público de forma geral, que eu imaginei que a gente não ia voltar. Porque a eficiência com que a gente acabou precisando evoluir do serviço presencial para o serviço remoto foi uma coisa assim, ó. Tem modelo de funcionário para trabalhar no remoto, hein? Em, Essa dúvida. em 15 dias, a equipe do empreender estava toda em casa, trabalhando como se estivesse lá. Você precisa se desfazer de algum funcionário nessa época? Não. Não. E tu nem acha... perdi ninguém, nessa vez. E tu acha que perdeu algum funcionário nessa época? Que eu acho que é muito modelo de colaborador. Essa sensação que eu tenho. Trabalhar em modelo remoto pode até ser mais tranquilo, mas é mais difícil do que trabalhar presencialmente. Não, o que eu acho é que tipo, é mais cansativo para quem gerencia as equipes. Sim. Porque você perde um pouco do controle das pessoas, né? Porque você não está lá presencialmente, sabendo se o cara está fazendo ou não está fazendo. Mas se você é um gestor atento, você consegue controlar mesmo remotamente. A produção, a produtividade. Existe uma oscilação no começo? Uma dúvida se eu Sim, como é que eu vou fazer? Com certeza. E, tipo, no serviço público a gente tem gente que tem a cabeça aberta para as tecnologias, tem gente que não tem, né? Então, obviamente, existem essas barreiras. Tem gente que você precisa levar o processo físico na casa dela para poder ela conseguir trabalhar. Então, tem esses desafios, obviamente. Mas no saldo final, que eu imaginava que seria um caos total, e eu não falo sobre empresa, não. Eu falo do que eu presenciei em todo o serviço público do Estado. Sim. Um saldo muito positivo. Muito positivo mesmo. E aí, a pandemia nos trouxe esse benefício aí. chegou dando um medinho, mas no final foi dando tudo certo, melhor do que esperava, né? E otimizou muitas rotinas de digitalização dos processos. Por exemplo, esse plano de negócio que até então a gente só fazia presencialmente, hoje a gente tem um módulo virtual. Se o cara não quiser fazer a entrevista física, ele pode entrar no nosso sistema, fazer o cara chamar. Isso foi feito em 2 meses. No aperto, né? Sim. E acaba que vai facilitando os processos, né? É o que eu estou dizendo, vai chegar um dia que não precisa, cara. E trabalhar de manhã. Assim, eu chegava na minha sala, tinha assim, ó, de papel para assinar. Hoje é tudo digital. Uma assinatura digital já foi. E agora, agora eu quero saber o seguinte: a gente falou sobre empreender, a gente falou sobre essas coisas legais. Você me falou que se o governador lhe solicitar para outra baixa, que você está à disposição, porque você quer ajudar. Mas até quando tu só quer ajudar dessa forma? Tu pensa em entrar na vida pública e concorrer a um cargo público? Nunca pensei. Nunca tive essa ideia. Porque assim, não quero que me entendam mal. Eu não sou contra a política. Acho que a política tem uma função muito importante para a sociedade, a política partidária, a política eleitoral, e a gente tem que ter representantes realmente, concordo, mas eu acho que eu não tenho perfil, eu pessoalmente. Mas tu participou há 7 anos atrás, achou que não tinha perfil para assumir a secretaria? Não, na realidade eu não fazia essa conta. Sim. Eu nunca fiz essa conta de me tornar secretário. Sim. Saca? Então você já, em algum momento já fez essa conta de ser político eu já fiz. Algumas vezes e até agora a conta não fechou. Não vou dizer que um dia ela não possa fechar. Sim, né? Com certeza. Mas até esse momento essa conta mas para mim não na tua cabeça tu pode ajudar de alguma forma, também mesmo eu não teria de... eu ajudo, acredito hoje, porque assim, eu tenho um perfil muito técnico. Sim. Então eu acredito que eu ajudo na política pública, como eu faço a gente ser gestor de pasta, ser gestor de programa, de algum projeto, de alguma atividade, entendeu? De gerir equipes e tudo mais. E o político partidário, o político eleitoral, apesar de hoje a gente ter no governo um governador que tem um perfil também muito técnico e que consegue dominar a equipe dele, como a gente dificilmente vê entre os políticos, sim, a função do político ele tem muitas outras preocupações que atrapalham demais essa questão da eficiência técnica, muito técnica mesmo, sabe? E que eu acho que talvez eu me perdesse, não sei, talvez só passando pela experiência para ter certeza. Sim. Talvez eu me perdesse no que eu me considero eficiente, tendo que me preocupar com essas outras coisas que a política exige. E o que é que ele deixaria satisfeito agora em dezembro? Tu olhar para essa jornada aí de 5 anos do empreender. O que é que tu olha e fala assim, caramba, isso entendeu no meu, foi muito trabalho, mas cara, a gente conseguiu. Boa pergunta. Cara, eu acho que inclusive vou alcançar. Eu quero cumprir a missão do ano, quero atingir as nossas metas, emprestar mais 30 milhões para a população do Estado, conseguir concluir os nossos processos de uma forma tranquila. Sabe um desafio muito grande para o gestor que a população não toma ciência, que
quem é gestor de pasta, principalmente ordenador de despesa, Sim. passa por uma missão anual, é fechar as contas, Sim. bater o balanço, Sim. chegar no final e entregar os relatórios, né? Entregando tanto, redondinho, gastei com isso aqui, isso aqui, assim. Isso é uma preocupação, uma aflição de todo gestor público, que a população não Só que para trás tu fechou graças a Deus, eu tô fechando tudo bem até agora. Até porque quando a gente não fecha, a gente toma uma porra. O chefe dá uma puxada, né? Não é nem o chefe, é o Tribunal de Contas mesmo. É multa, Tá, vamos lá. Você, a sua pretensão é fechar suas contas como você já vem fechando há um tempo. tem uma missão, porque acho que a gente renova essa missão a cada ano. Sim. Né? Nessa dinâmica do serviço público. Né? Sim, sim. Cada ano que a gente faz para E tu consegue fazer alguma projeção na tua cabeça de tipo assim, olha, hoje eu estou com 30 milhões, isso está dando muito certo. Eu quero daqui a 3 anos estar com 50 milhões na minha mão para poder fazer esse negócio girar. Eu gostaria de conseguir emprestar tudo que o empreender arrecada. E ele arrecada 50. Hoje a média é cerca de 50 milhões por ano. Eu gostaria de ter força de trabalho, equipe, capacidade produtiva também, Sim, né? sim. De conseguir tudo que entra. Mas tu acha que nesse caminho que tu tá seguindo, tu e tua equipe tá seguindo, tu vai alcançar isso aí? Vamos conseguir, com certeza. Tu faz projeção para alguns anos, para quantos anos? Eu acredito que mais um ano de trabalho a gente consegue chegar. Isso, massa. Acredito que sim, porque assim, algumas rotinas que nos tomavam muita força de trabalho, muito tempo, já estão bem resolvidas, suavizadas, e a gente vai poder desprender mais trabalho em outras coisas. Entendi. Esse ano a gente estava com uma meta um pouco maior, mas a gente teve uns problemas operacionais internos que acabaram atrapalhando agora no final do ano. Sim. E também, assim, o que eu já entendo, que hoje a gente faz essas outras coisas, por exemplo, esse viés de eventos. É feito pela mesma equipe que faz a operação de crédito. Sim. Então acabou que a equipe teve que se virar, né? se virar em duas. Então acho que isso atrapalhou um pouco o que a gente gostaria de chegar. Final lá. A nossa ideia é criar um núcleo apenas de voltados ao apoio, ao evento e tudo mais, para que esse pessoal fique desafogado aqui e consiga produzir melhor. Cara, eu só posso te agradecer. Eu acho uma coisa muito legal. Você também é um cara bem legal. E obrigado por ter tirado as dúvidas que a gente que levantou aqui quando a gente decidiu estudar para você, porque de cara o projeto me pareceu muito bom. E no final da nossa conversa eu posso afirmar que para mim sim esse projeto é muito bom, visa ajudar a população. E no final, quando a gente percebe que essa grana volta, e quando não volta, vocês ainda voltam a investir na pessoa, então me leva a crer que o objetivo final é sim ajudar a população. Não é benefício próprio, pelo menos eu não consigo enxergar um benefício próprio, nem um benefício moral para o governo. Não sei se você consegue entender, eu acho que no eleitoral nem colaria. Tipo assim, você ajuda tanto, mas no eleitoral você fala, ei, te ajudei. Eu acho que nem colaria. Porque você me ajudou e eu abri empresa e agora eu me sustento. Ei, você não devia ser meu parceiro? Então eu acho que isso torna um programa mais especial. Não sei se você consegue entender. Sim. Eu acho que isso torna um programa mais especial. Então, assim, eu quero lhe agradecer a sua presença aqui, parabenizar pelo programa. Conte com a gente aqui, as portas estão abertas. No ano que vem, quando você fechar 50 milhões, você senta aqui com a gente de novo para dizer que você fechou 50 milhões. E vai ser legal a gente conversar. Você que está em casa, não esqueça de deixar seu like, não. Não esqueça de ativar o sininho também para receber todas as notificações da gente e ficar sabendo quando a gente lançar vídeo novo. Então, Fabrício Feitosa, secretário de Empreendedorismo da Paraíba, muito obrigado pela presença. E fique à vontade se você quiser falar qualquer coisa. Meus amigos, obrigado. Obrigado pela conversa muito agradável. Estou sempre à disposição, se precisarem, a gente terá outra tarde conversar sobre outros assuntos aqui. Estou à disposição de vocês. Agradecer pelo espaço e falar um pouco sobre o programa que a gente acredita muito. Nossa equipe, todo mundo que está lá no Empreender acredita bastante no trabalho que a gente faz e agradece também a confiança que o governador nos dá, né, também de acreditar no nosso trabalho. E eu espero poder voltar aqui realmente para a gente poder falar um pouquinho e mostrar um pouco desses resultados. Legal. Governador, um abraço para o senhor e queremos o senhor aqui, inclusive. Eu já falei no último episódio, a gente tem muita coisa para conversar. Fabrício, então é isso. Você que está em casa, Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Vou me despedir de Fabrício aqui e é nóis. Tamo junto.